Ah, sim, o polvo mímico, um animal completamente comum, sem nada de especial. Ele simplesmente decide, no meio do oceano, que ser ele mesmo é entediante demais. Então imita mais de 15 animais diferentes. Leão do mar, linguado, baiacu, cobra do mar. Tudo numa boa, tudo muito normal. Qualquer bicho faz isso, né? Acordar de manhã e pensar, hoje vou ser um linguado. Absolutamente nada extraordinário acontecendo aqui. A lula gigante é outro ser perfeitamente banal do fundo do mar. Ela tem ventosas. Ótimo, muitos animais têm ventosas. Só que as dela vêm equipadas com anéis dentados em forma de serrilha, porque aparentemente segurar a presa com força normal seria muito fácil. Esses dentes cortam a carne enquanto a ventosa agarra. Coisa mais simples do mundo. A natureza claramente não estava tentando assustar ninguém quando inventou isso. E o caranguejo de coco? Um caranguejo que sobe em árvores, coqueiros especificamente. Ele escala o tronco inteiro. Lá em cima derruba o coco, desce e come. Tem garras fortes o suficiente para abrir o coco na força bruta. Pesa até 4 quilos. É o maior artrópode terrestre do planeta. Mas é só um caranguejo subindo em árvore para pegar comida, como qualquer outro ser faz todos os dias. Nada demais. Por fim, a lagosta, criatura discreta, sem graça nenhuma. Só que ela navega pelo fundo escuro do oceano, usando as antenas como sensores ultrassensíveis, detectando correntes, cheiros e superfícies ao mesmo tempo. Basicamente, um sistema de navegação biológico que funciona sem luz, sem GPS, sem nada. Ela simplesmente sabe onde está. Mas tudo bem, é só uma lagosta. A gente come ela com manteiga e não pensa muito no assunto. A formiga tecelã decidiu que construir uma casa era simples demais. Por isso, ela pega folhas vivas, chama as larvas e usa a seda que elas produzem como se fossem um tubo de cola vivo. As larvas nem sabem que estão trabalhando. Elas estão lá, tranquilas, e a formiga adulta simplesmente as usa como ferramenta. Arquitetura de ponta, mão de obra involuntária. A natureza realmente não tem departamento de recursos humanos. A abelha sem ferrão não tem ferrão. Isso parece uma desvantagem enorme, mas ela resolveu o problema com criatividade e uma quantidade absurda de resina. Quando um invasor entra na colmeia, as abelhas simplesmente o cobrem de resina pegajosa até ele não conseguir mais se mover. É basicamente um sequestro em câmera lenta. O invasor fica ali, grudado, enquanto a vida segue normalmente ao redor dele. Sofisticado demais. O besouro girafa macho nasceu com um pescoço que pode ser 2 vezes maior que o próprio corpo. A natureza olhou para ele e pensou, sabe o que esse animal precisa? Mais pescoço. A função desse pescoço é brigar com outros machos por fêmeas, o que significa que toda essa estrutura absurda existe exclusivamente por causa de drama reprodutivo. A fêmea, aliás, tem pescoço normal. Ela claramente tomou decisões melhores na vida. O louva-a-Deus fantasma parece uma folha seca. Até aqui, normal. Mas ele continua parecendo uma folha seca enquanto caminha. A maioria dos animais que imita algo, ao menos para quando alguém olha. Esse não. Ele se movimenta com aquela oscilação lenta. E ainda assim, o cérebro humano simplesmente não registra. É um inseto que venceu a percepção visual sem esforço aparente. Humilhante para todos nós que precisamos de roupa camuflada para fazer metade disso. A borboleta folha morta é uma folha, tem nervuras, manchas de fungo, bordas irregulares, até uma haste falsa. Ela não apenas parece uma folha morta, ela parece uma folha morta específica, com história, com defeitos, com personalidade. Quando pousa, desaparece completamente. A evolução gastou milhões de anos aperfeiçoando esse disfarce, e o resultado é um animal que passou a existência inteira, fingindo ser algo que ninguém quer. Respeito absoluto. Ah, aranha caranguejo. Um bichinho minúsculo, sem diploma, sem curso de design de moda e ainda assim consegue mudar de cor para combinar perfeitamente com a flor onde fica escondida, esperando a presa. Nenhum esforço consciente, nenhuma referência no Pinterest, nenhum estilista. Só ela, a flor e uma camuflagem que deixaria qualquer fotógrafo profissional com inveja. Mas pode ficar tranquilo, mano. Você também consegue combinar as roupas. Às vezes.
Agora imagine você aparecer numa festa e brilhar em azul esverdeado no escuro. Não por conta de alguma fantasia ridícula, mas porque sua própria estrutura corporal reage à luz ultravioleta de forma naturalmente espetacular. O escorpião imperador faz exatamente isso. Ninguém sabe ao certo por quê. Talvez seja a comunicação, talvez seja a proteção, ou talvez o escorpião simplesmente decidiu ser mais interessante do que qualquer pessoa que você conhece. O corvo viu uma ferramenta útil, usou, guardou e voltou dias depois para usá-la de novo. Planejamento de longo prazo, memória confiável e eficiência prática. Tudo isso num animal que não tem agenda, aplicativo de notas, nem reunião de alinhamento. Enquanto isso, você perdeu as chaves de casa 3 vezes nessa semana. O corvo não faz julgamentos, claro, mas se fizesse, o olhar dele diria tudo. O papagaio do Congo senta na frente de pesquisadores com títulos de doutorado e distingue formas geométricas, identifica cores e reconhece quantidades com uma precisão que envergonha crianças em fase escolar. Ele não estudou para isso, não fez cursinho, não ficou ansioso na véspera. Simplesmente chegou, olhou e acertou. A ciência continua tentando entender como. O papagaio continua sem se importar com a opinião da ciência. E por fim, o beija-flor. Esse pequeno ser que bate as asas até 80 vezes por segundo durante o dia e à noite simplesmente desliga o corpo, entra em torpor, reduz a temperatura, o metabolismo cai quase a zero e ele economiza energia de um jeito que nenhum engenheiro humano conseguiu replicar artificialmente. Você mal consegue colocar o celular no modo avião antes de dormir. O beija-flor otimiza o próprio organismo, sem carregar.